E aí, gente bonita, eu sou a Aniele de Jesus e hoje nesse canal nós vamos conversar sobre livre-arbítrio existe? Aniele, que heresia, meu Deus, vindo aqui querendo causar, querendo ser blogueira, que não sei o quê. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar que a maioria das pessoas hoje vive repetindo um padrão que nem faz ideia. E daí o questionamento sobre o livre-arbítrio. É claro que eu acredito em livre-arbítrio, mas a maioria das pessoas está se movimentando fora desse lugar. Então, nesse vídeo eu vou te trazer informações para você ver se você está nesse lugar ou não. E vou te dizer o que eu fiz e o que eu tenho feito, né? Mas foi lá um processo bem inicial para me entender e me colocar nesse lugar de exercer de fato uma escolha. Porque, na verdade, você pode não saber, mas você foi programado desde que você é criança. E de lá até aqui, muitas coisas estão no seu inconsciente. E a gente acha que é racional, a gente acha que tem escolhas racionais e que o emocional não está envolvido, enquanto na verdade você hoje pode estar vivendo aí de uma maneira e de um modo que você aprendeu, que você foi programado na sua infância. Então acho que a primeira coisa aqui que eu quero jogar para você e te perguntar, se você ainda não está acreditando ou dando credibilidade para o que eu estou falando, você já se perguntou por que tem coisas que você não quer fazer, mas que você continua fazendo? Primeira pergunta se livre-arbítrio fosse tranquilo e mais fácil, né? A escolha seria pela escolha. Eu escolho não fazer e eu não faço. Mas, por exemplo, pessoas que compram coisas e chega em casa e se arrepende e às vezes está com uma vida financeira cagada, quer sair desse lugar, mas não consegue. Mas continua repetindo comprar, comprar e comprar. Você não acha que se tudo dependesse pura e simplesmente da escolha, todo mundo não estaria no lugar que quer estar? Você, por exemplo, falei da área financeira, mas vamos lá, área amorosa. Você não quer atrair embuste para sua vida. E aí, quando você vê, você tá dentro de um relacionamento super tóxico, super incongruente com o que você diz que acredita, e você tá nesse lugar e você sempre para nesse lugar e você não sabe por quê. Você já se perguntou isso? Se fosse uma questão puramente simples de escolha, não seria tão mais fácil? Então, vem cá que eu vou começar a falar sobre de onde surge isso, né? A psicologia comportamental, a psicologia cognitiva comportamental, ela fala sobre programações do nosso primeiro e segundo setênio. O primeiro setênio, ele é lá do 0 aos 7 anos. E, cara, tu pensa, você veio ao mundo, você tá cru, lindo, assim, puríssimo, sabe? E você é inserido num ambiente, você nasce inserido num ambiente. E aí, esse ambiente, você crescendo, vê as relações desse ambiente. As relações de pai e mãe com você, as relações de pai e mãe entre eles, de cuidadores, de professores. E, cara, pensa numa criança assim, pensa nas coisas mais simples. Cara, a criança é igual esponja, criança absorve tudo. Então, as nossas primeiras crenças são instaladas naquele período que vai, cara, isso vai seguir a vida inteira com você. E se tiver coisas que você precise quebrar e ressignificar, se você não tem a consciência de que precisa, você não vai. E aí você vai repetir padrão. Beleza, Nelly, mas aprofunda isso aí. Já entendi que, faz algum sentido aí, mas me traz exemplos palpáveis para eu entender melhor. Vamos lá. Você, quando era criança, você via, por exemplo, a relação do seu pai e da sua mãe como uma relação, era uma relação com muitos conflitos, com muitos problemas presentes no comportamento, sendo que você ouvia eles falarem que se amavam. E aí, gente, olha a cagada, assim, a lambança. Porque você, quando é criança, tu tá aprendendo. Se você tá aprendendo a partir do que você vê.
É muita inocência você achar que a criança, que se você tem uma criança aí, mas enfim, de maneira geral, que a criança ela vai absorver o que você fala e não o que ela vê que você tá fazendo. É muita inocência. Por isso que não adianta você falar, sei lá, não faz isso, mas você faz. Muito pelo contrário, ela aprende muito mais com o seu comportamento, com o que você diz que ela tem ou não que fazer. E aí a gente volta lá para a questão dos pais. Então, o que essa criança entende como amor? Se os pais dizem que amam um ao outro, da boca para fora, mas a relação deles é completamente conflituosa, ela vai entender que amor é aquilo. Ela vai entender que amor é conflito, briga, treta o tempo todo. E pode ser que ela cresça falando, cara, não quero um relacionamento desse, só que inconscientemente tá instalado nela que amor é aquilo. E aí ela se envolve, e aí ela entra em relacionamentos extremamente conflituosos. Isso aqui é uma questão. Uma outra questão que, assim, esse insight veio lendo alguns livros que eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente sempre acha que essas coisas de que afeta a gente tá muito relacionada sempre à área afetiva, área emocional e tudo mais. E uma ficha que caiu há poucos meses atrás que eu comecei a ler livros sobre é sobre comportamento financeiro. Sua relação com o dinheiro hoje, ela tá intimamente ligada a quando você começou a entender não, né? Porque a criança ainda não entende. Mas quando você começou a observar o comportamento financeiro da sua família ali, do vínculo que você estava inserido. E aí eu te pergunto uma outra coisa, que eu já me perguntei vários, é uma coisa que eu tô cada vez descobrindo mais e aprofundando, e tenho feito questão de fazer isso para eu entender e ressignificar muitas coisas. Como é que era o temperamento financeiro da sua família, do seu vínculo, quando você era criança? Você lembra? O que seus cuidadores falavam sobre dinheiro? Se eles falavam sobre dinheiro de uma forma pesada, que conseguir dinheiro era muito difícil. Se a sua família vivia endividada, vivia... Enfim, você tem que buscar isso, porque cada realidade é uma realidade. E aí, é muito louco, porque a criança faz aquilo fazer sentido pra ela. E aí, quando entra no lugar do sentir, é que a gente aprende mais, né? Porque é isso, o sistema límbico emocional, aquilo cria significado pra você. Então, por exemplo, hoje vai que você é a pessoa que gasta muito, compra muito, tá endividado, mas você não quer estar nesse lugar. Você quer mesmo, você escolhe, mas você não consegue sair desse lugar. Por que você não consegue sair desse lugar? Porque tua mente tá programada a entender relação com dinheiro desse jeito. Ou seja, você entendeu quando era criança que a relação com dinheiro era pesada, que era difícil, ou que gastar todo o dinheiro que tem. Então, assim, não é simplesmente escolher, sabe? Não, eu vou decidir e virou uma chave na minha cabeça e meu comportamento mudou. Você precisa olhar para a raiz desse lugar. E aí, né, assim, entender, passar pelo seu entendimento, vasculhar, para você entender por que você está reproduzindo e ressignificar. E aí é isso, né? Primeiro falei aqui de dois lugares, mas tem muitos outros lugares. Por exemplo, sua relação com a comida, sua relação com doce. E aí me colocando super nesse lugar. Mas eu acho que é muito normal. A gente sempre estar se recompensando com doce, por exemplo. Ah, quero parar de comer doce. Não consigo parar de comer doce, tudo mais. E aí... Cara, quando você era criança, e aí eu me coloco muito nesse lugar quando eu era criança, a recompensa vinha pelo doce. Inclusive, a permuta vinha pelo doce. Faz isso que eu compro aquilo. Aquele doce. Então, fora, é claro que tem relações fisiológicas, biológicas, do açúcar que traz sensação de recompensa e prazer. Tem isso também.
Mas tem principalmente esse lugar onde o doce foi elaborado na nossa infância, assim. Muito do... Faz isso que eu compro picolé, faz isso. A nossa relação com doce na infância era assim, lugar de recompensa, sabe? Tanto, por exemplo, que tem muito aí, se você não dá refrigerante pro seu filho até os 2 anos, depois ele não tem interesse por refrigerante, enfim. Isso não só com doce, né, gente? Isso a relação com a comida também, como você se relaciona com a comida de maneira geral. Então, dito isto, eu quero trazer aqui 3 coisas que eu tenho feito e que eu comecei a fazer para sair desse lugar de repetição de padrão, que no final das contas a gente acha que está escolhendo muita coisa, decidindo muita coisa, enquanto na verdade a gente está repetindo um padrão lá, né? Enfim, e aí eu falei do primeiro setênio, que é aquilo que a gente absorve. O segundo setênio, que é do 7 aos 14, vamos colocar aí, do 8 aos 15, né? Mas esse período que transiciona para adolescência, a gente começa a solidificar. Então, assim, a gente já não suga tudo. Na infância a gente suga, entende o que faz sentido e cria crença. Crença na nossa cabeça, no nosso inconsciente. Naquele segundo setênio ali, a gente tá solidificando várias coisas. E aí, é isso, né? E quando vê, a gente tá cheio de crença limitante quando é adulto, fazendo um monte de lambança sem saber o porquê. E, enfim, então, vamos aqui falar sobre 3 coisas que eu tenho feito pra sair desse lugar. E eu quero te convidar a fazer também. O primeiro é o nível de consciência. Você precisa ter consciência. E aqui eu tô te ajudando a entender esse lugar. Sobre entender que se você se comporta e se você é hoje o que você apenas não sabe algo que você deveria saber. E esse não saber algo que deveria saber, olha que maravilhoso, não é rígido. Então, você, sabendo o que você precisa saber, você vai conseguir sair desse lugar. Olha que bacana, que interessante. Conhecimento é vida, gente. E autoconhecimento é poder. Eu tenho dito isso e conforme eu vou estudando e aprofundando, cada vez isso faz mais sentido na minha cabeça. Eu quero muito que faça sentido na sua também. E que você não saia desse vídeo, porque você pode ouvir esse vídeo e falar, caraca, faz sentido. Acabou o vídeo, tu voltou pra sua vida, que deve estar super boa, né? Assim, não sei. Se você não está satisfeito com a sua vida, então vem comigo e faz essas coisas, sabe? Pra você se aproximar da sua melhor versão, ser um pouco mais... uma versão melhor, um pouquinho por dia. Não é de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra. Você tem que ter paciência, você tem que se acolher, mas entender que esse processo é um processo que precisa ser feito. E aí, eu acho que a gente cai na segunda coisa, né? Segunda questão aqui pra sair desse lugar, que é decidir olhar pra dentro, porque o nosso olhar tá o tempo inteiro pra fora, pro externo. A gente esquece de se olhar, a gente tá sempre tentando colocar o mundo dentro da nossa caixinha. E na verdade a gente precisa se olhar, a gente precisa se avaliar. Então decidir que você tem que olhar pra esse lugar e entender que vai ser um lugar, cara, não é confortável. E eu entendo quando as pessoas não querem olhar pra dentro, porque olhar pra dentro dá trabalho. Se autoconhecer, às vezes você mexe em feridas que você não quer mexer. Eu vim de uma vida inteira sem querer treta com nada e com ninguém, né? E só que isso começou a interferir em coisas mínimas coisas de postura de enfrentamento que eu precisava ter, que eu não tinha. E eu falei, até o momento que chegou no lugar, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque a gente coloca sempre treta no lugar, sou good vibe, sou ok. Quando na verdade somos às vezes grandes covardes que não querem olhar pra dentro e não querem se posicionar porque é cansativo, né? Existe um termo que é até do livro que eu tô lendo, Rápido e Devagar, que eles falam sobre conforto cognitivo. O seu cérebro não quer gastar energia, é isso.
ele precisa estar em conforto cognitivo para gastar menos energia. Então a gente vai escolhendo pela intuição, né, as coisas. Enfim, e olhar para dentro, cara, vai dar trabalho, um desgaste. Vai ser um desgaste. Você vai acessar coisas e lugares que talvez você não queira, mas vai piorar para melhorar, sabe? Vai ficar ruim para ficar bom. E você começar a ser uma pessoa que você olha, tu olha, se avalia e fala, cara, que evolução, que incrível, que bom que eu passei por tudo que eu tinha que passar para chegar aqui nesse lugar e nessa versão de mim que eu sou. Beleza? Então acho que o segundo, primeiro, criar consciência desse lugar, entender, saber de onde vem, né? Entender que existe uma raiz, decidir e mergulhar de cabeça em autoconhecimento. Não adianta você tentar sair desse lugar se você não tem o conhecimento que você precisa para sair desse lugar. Se você não saiu desse lugar até hoje, é porque você precisa saber alguma coisa a mais. Então, assim, procure fontes. Cara, a internet é um mundo. Procure fontes e lugares que te ajude a se autoconhecer, né? Que te dê conhecimento para você conseguir se aprofundar e para você aplicar em você. Não é ouvir um vídeo e falar, fulano precisava ouvir isso aqui, que não sei o quê, e cobrar do outro. Se olha, se avalia. E assim, cara, se todo mundo fizesse isso, o mundo ia ser lindo, né? O mundo ia ser maravilhoso, porque todo mundo ia estar preocupado em se autoavaliar e ser uma pessoa melhor e ter uma relação melhor consigo, né? Enfim. Então, autoconhecimento é poder, isso tá muito claro, isso fica muito nítido quando você começa a aprofundar nas coisas e questões que você precisa aprofundar para sair do lugar que você precisa sair. A sua versão de hoje, ela te trouxe até esse lugar, mas ela não vai te levar para o próximo lugar que você deseja estar, pro próximo ambiente. E aí tem uma coisa que eu tenho feito, que é, se eu quero ser algo, eu já me comporto e tento me inserir nesses lugares que eu desejo antes que eu seja, sabe? Então, assim, acho que é isso. Eu espero muito ter te ajudado a evoluir um pouco mais. Eu tô aqui para te trazer conhecimento, mas quem vai fazer e quem vai mover para isso, para você chegar na sua melhor versão, é você. Eu tô fazendo o meu trajeto, eu espero que você esteja fazendo o seu e a gente se encontra no próximo vídeo.